Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês estejam animados para mais uma operação unitária do nosso curso. Diferentemente das operações que nós estudamos até agora, essa aula de hoje será a única videoaula sobre esse assunto, tá? Câmara de poeira é um assunto curtinho, comparado às outras operações unitárias, que faz parte da nossa ementa e eu quero apresentar para vocês nesse único vídeo. Vamos lá, então? Antes da gente efetivamente começar a falar sobre a câmara de poeira e eu explicar para vocês o que é esse equipamento, eu vou colocar alguns slides sobre partículas escoando entre duas placas paralelas para que a gente tenha algumas equações prévias ao equacionamento da câmara. Tá? E eu vou contar bastante com a colaboração de vocês nesse momento, porque eu não vou me aprofundar muito nesses equacionamentos. Vou mostrar, vou explicar e espero que vocês concordem comigo. Vamos lá. Eu esquematizei aqui duas linhas, né, que seriam essas duas placas paralelas, com partículas escoando entre elas num meio fluido, tá? Essa bolinha aqui é uma partícula e o que está transparente aqui em branco é o fluido que essa partícula está no meio. Nós vamos chamar de V a velocidade da partícula e de U a velocidade do fluido. Vocês estudaram já lá em FT, em outras disciplinas, né, o comportamento aí do escoamento do fluido entre duas placas paralelas, e agora a gente vai inserir partículas nesse escoamento. Nesse caso, nós vamos admitir que a partícula segue escoando com velocidade na direção x e também na direção y, consequentemente ela tem aí uma velocidade nessas duas direções, né, que quando se decompõe em x e y, que eu chamei aqui de V com esse tracinho em cima, é um V em itálico, tá? A fonte está em itálico, mas é um V minúsculo, vou chamar velocidade de V minúsculo, e U minúsculo também, a letra minúscula U é a velocidade do fluido. U, então, é a velocidade do fluido e V minúsculo é a velocidade da partícula. Bom, nesse momento que eu conto com a ajuda de vocês, que estudaram aí escoamento e os cálculos todos da engenharia há muito menos tempo do que eu, tá? Mas se a gente fizer balanço de forças nessa partícula escoando entre duas placas paralelas, a equação que a gente chega tem essa cara aí. A massa vezes a aceleração dessa partícula escoando é igual à somatória das forças referentes ao empuxo, no qual faz parte o volume dessa partícula, que é sólido, tá? O volume desse sólido, e também se soma, né, a essa força do empuxo também a força de arraste, que tem a equação com essa cara aí, pessoal, de vetores, de módulo de vetor. Então, eu conto com vocês para a gente usar essa equação de maneira simplificada agora, tá? Daqui para frente. Então, esse é o equacionamento do balanço de forças de uma partícula escoando num meio fluido entre duas placas paralelas. Essa parte aqui é a velocidade relativa do sólido em relação ao fluido, tá? É assim que a gente representa. Vamos simplificar. Vamos considerar que o fluido está escoando apenas na direção x, porque aí aquele vetor, aquela direção, né, do escoamento y vai ser igual a zero para o fluido. Tá? Ele segue só na direção x e que não há aceleração da partícula. A partícula não está acelerando entre essas duas placas, ela não está acelerando ao longo do seu escoamento, ela segue com velocidade constante.
Na direção x, a gente vai simplificar dizendo que a velocidade da partícula é igual à velocidade do fluido. Então, o que eu chamei de uzinho na direção x vai ter o mesmo valor do vzinho na direção x. Tá? Aqui no próximo slide eu mostro essa simplificação para vocês, né? Nossa consideração: não há aceleração, a velocidade é constante ao longo do tempo e não tem também a força G na direção X. Assim, lá no balanço das forças, a gente pode simplificar de maneira a concluir que a velocidade do fluido é igual à velocidade da partícula, nesse caso específico de partícula escoando entre duas placas paralelas junto ao meio fluido. Tudo bem? Não sei explicar melhor e destrinchar mais essa equação com vocês, pessoal, mas eu acho que vocês estão com isso mais fresquinho, estudaram isso há menos tempo do que eu, e não é difícil da gente concluir e assumir essa simplificação de que a partícula segue na direção x na mesma velocidade do fluido. Em relação à direção y, na direção y, a velocidade da partícula é igual à sua velocidade terminal, né? De novo aqui esse termo já apareceu lá na primeira aula de sedimentador. Velocidade terminal é aquela velocidade constante com que a partícula vai escoando. Lá no sedimentador ela escoava no meio fluido, né, para sedimentar no fundo do tanque, e aqui ela escoa paralelamente às placas, mas é essa velocidade constante. Então, pessoal, se a gente fizer essa consideração, que a velocidade na direção y é a própria velocidade da partícula, então não tem aceleração, não tem o U, né, não tem fluido escoando na direção y, apenas na direção x, e aí a simplificação daquele balanço de forças termina aqui, nessa equação 1, em que a velocidade na direção y é tudo isso aí, né, é a raiz de tudo isso aí, e essa velocidade aqui na direção y é a própria velocidade da partícula entre duas placas. Tá? Bom, aí a gente pode ir agora para a câmara de poeira, que é o que eu quero explicar para vocês. Então, guarda essa equação 1 aí um pouquinho, a gente já vai voltar nela, já vamos voltar para utilizá-la. A câmara de poeira também pode ser chamada de câmara gravitacional. E aqui eu coloquei uma foto de um equipamento de câmara de poeira, né? Esse equipamento aqui, na verdade, ele é composto por duas câmaras, e o que a gente vê aqui embaixo, nesse formato cônico, é o coletor das partículas, é o coletor da poeira. A câmara, na verdade, é essa parte retangular aqui em cima, essa parte de baixo é o coletor. Esse equipamento é um dos processos e métodos mais antigos de separação de partículas e também gotículas de uma corrente gasosa. Tá aí uma coisa nova, uma coisa diferente das operações unitárias anteriores que a gente vem estudando, né? Na sedimentação, eu queria tirar partículas do meio líquido. E quando eu preciso tirar partículas do meio gasoso, quando eu quero tirar partícula do ar, quando eu quero tirar partícula de um gás, eu posso usar esse equipamento chamado câmara de poeira ou câmara gravitacional, tá? É para meio gasoso e não líquido. Ele acontece, né, também por um meio de sedimentação baseada no próprio peso. Então, as partículas, essas partículas sólidas, pequenininhas, estão na fase gasosa e vão passar por esse equipamento e vão sedimentar, elas vão cair no equipamento, elas vão se separar da fase fluida, ficando retida no equipamento, no coletor do equipamento. Se a seção transversal da câmara for suficientemente grande, a velocidade do gás será pequena e as forças gravitacionais que agem sobre a partícula vão superar as cinéticas, porque a partícula vem junto com o gás, né? Ela está ali junto com o gás. Mas dentro de uma câmara de poeira, ela precisa ficar tempo suficiente, a câmara tem que ser projetada de um tamanho, de uma área, de um volume tal, que é o que nós vamos fazer aqui,
para que a força gravitacional supere a força cinética e aí a partícula vá para o fundo do reservatório, do coletor da câmara de poeira e não seja mais arrastada junto com o gás. Esse esquema aqui é um esquema que eu faria na lousa para vocês, gostaria que vocês anotassem no caderno, que é a câmara de poeira bem simplificada, tá? Eu não sou péssima em desenho. Mas olha, o que eu representei aqui em verde retangular é a nossa câmara. E em azul é o coletor, tá? Vamos chamar de U a velocidade do fluido, tá? Ou velocidade média desse fluido que contém as partículas sólidas. E eu tenho no início, aí na entrada da minha câmara, uma mistura de partícula e gás. Essas partículas estão no meio gasoso. Eu tenho uma mistura de partículas, veja, eu fiz aqui em vermelho pontos maiores e pontos menores, dizendo que eu tenho partículas de vários tamanhos. Normalmente é uma mistura de tamanhos diferentes de partículas, pode ser o mesmo sólido, diferentes tamanhos, ou até sólidos diferentes, com diferentes densidades e diferentes tamanhos também. E aí, essa mistura entra na minha câmara por uma área de escoamento aqui, ó, que eu pintei de A, fiz meio rachuradinho, uma área, e ela tem que ter, a câmara, um tamanho tal para que algumas partículas, né, ou todas, se fosse possível a gente separar totalmente o sólido do fluido, fique dentro da câmara. O tamanho da câmara é tal, o comprimento dessa câmara é tal, que conforme essas partículas escoam junto com o gás dentro da câmara, o gás segue aqui carregado com as partículas menores, que eu representei com os pontinhos menores, enquanto as maiores ficam dentro da câmara. Elas caem, elas vão caindo e permanecem dentro da câmara separada da corrente gasosa. Assim, eu purifico esse meu gás, né? Eu elimino partículas grandes desse gás. Pessoal, o tempo todo nós estamos falando de partículas muito pequenas, tá? Normalmente se usa esse tipo de equipamento para atender a legislação ambiental de sólidos particulados que não podem ser lançados na atmosfera, porque a gente pode inalar e causar problemas de saúde, complicações desse tipo, tá? Mas a câmara de poeira, então, separa aí alguns tamanhos de partícula. É muito difícil conseguir um gás livre totalmente de partículas. As menores acabam saindo junto. Então, façam esse esquema para que vocês possam entender. O que eu estou chamando de A, que é a área da seção do escoamento, tá? L é o comprimento da câmara, H é a altura da câmara e B é a outra dimensão, largura, né? A gente pode chamar dessa câmara de poeira. E aqui embaixo está o coletor, eu desenhei o coletor retangular, mas em algumas câmaras ele tem um formato cônico aí para segurar essas partículas. Bom, a câmara geralmente opera em baixas velocidades, em regime laminar de escoamento. A gente vai chamar de o tempo de residência na câmara de T-res e o tempo de queda das partículas de T-queda. Então, o tempo de residência é aquele tempo de passagem pela câmara, dessa mistura fluido-partículas. E o tempo de queda é o tempo necessário para que a partícula caia, né, saia da corrente gasosa ainda dentro da câmara e vai depender da velocidade terminal dessa partícula. Vai depender da velocidade na direção y, da velocidade de queda dessa partícula. Se o tempo de residência for maior do que o tempo de queda, o que acontece? A partícula fica retida dentro da câmara. Entretanto, se eu projetar uma câmara de modo que o tempo de residência for menor do que o tempo de queda, não vai dar tempo da partícula cair e ela vai continuar e ser arrastada com o gás. Tá? Então, a nossa função aqui é projetar uma câmara com dimensões tais, comprimento, altura e largura, de modo a atender a situação de que o tempo de residência seja maior do que o tempo de queda para aquela partícula cair. Assim, ela fica tempo suficiente lá dentro para ficar retida. Concordam comigo que o tempo de residência pode ser calculado pelo
comprimento da câmara dividido pela velocidade desse fluido. Tá? A partícula vem do fluido, tá? A partícula vem do gás. Então, o tempo de residência depende do comprimento da câmara e da velocidade do gás. Ó, o comprimento é essa dimensão aqui. Tá? Esse é o tempo de residência dessa mistura fluido-partículas dentro da câmara. E o tempo de queda, esse depende da altura e da velocidade da partícula. O tempo para que a partícula caia. A altura é essa dimensão aqui. Tá? O tempo de queda vai depender dessa altura e da velocidade da partícula. Bom, se a gente considerar uma situação limite em que o tempo de residência é igual ao tempo de queda, eu estou ali no limite para a partícula ficar dentro da câmara no finalzinho, né? Então, eu vou igualar as duas equações e deixar a velocidade em evidência. Então, a velocidade aí da partícula fica em função de dimensões da câmara e também da velocidade do fluido escoando ali. Agora, a gente pode voltar e usar lá a equação 1, né, das partículas escoando entre duas placas paralelas, pegar aquela equação da velocidade na direção y e igualar com a equação 2 para chegar na equação 3, que é a equação geral da câmara gravitacional. De novo, pessoal, não precisa decorar essas equações, tá? Só quero que vocês entendam ainda onde elas vieram. Vieram do estudo do escoamento de uma partícula no meio do fluido escoando dentro da câmara. E aí essa equação, vejam, ela é função das dimensões da câmara, da altura e do comprimento. Ela é função das características do sólido e do fluido que faz o conjunto. Ela depende da gravidade, depende do arraste, do coeficiente de arraste, da área de escoamento e também, pessoal, do volume desse sólido. Reparem, a partir de agora, eu vou chamar nos meus slides de V maiúsculo, que for volume, e V minúsculo, que for velocidade. Então, cuidado aí se na hora se a letra cursiva de vocês não tem muita essa diferença, façam alguma marcação para vocês saberem se a gente está falando de volume ou se a gente está falando de velocidade. Então, essa aqui é uma equação bem geral, que depende de informações da câmara e dos fluidos. Tá? Às vezes eu posso precisar usar essa equação se eu quiser saber uma das dimensões da câmara. Eu propus um exercício para essa semana e lá vocês vão precisar interpretar o enunciado e ver o que eu já sei e o que falta conhecer para projetar a câmara. Para simplificar ainda um pouquinho mais o equacionamento de câmara de poeira, a gente vai considerar nas nossas equações aqui só a situação de partículas esféricas escoando em regime laminar, porque aí vale a equação de Stokes. Funciona aí se o reino de partículas estiver entre 0 e 1, e essa é a equação da velocidade da partícula nessa situação. Nos interessa se a gente voltar lá na equação dos tempos, quando eu igualo os tempos para garantir que vai dar tempo da minha partícula cair dentro da câmara, e aí eu posso reescrever isso em função da velocidade de Stokes para aparecer, pessoal, o diâmetro da partícula. Tá? Porque faz parte dos problemas de câmara de poeira projetar uma câmara, decidir as dimensões que a câmara tem que ter para coletar algum determinado diâmetro de partícula. Né? Eu tenho aí um gás com partículas e eu quero saber, as partículas que estão nesse gás vão ficar dentro da câmara? Depende do diâmetro. Então, o diâmetro é uma coisa que nós precisamos levar em consideração nos cálculos. Tá? Não só o volume desses sólidos, nem as suas densidades, as suas características físicas, mas também o diâmetro. Então, por isso, esse arranjo agora de equação considerando partículas esféricas em regime laminar. Tá, outra simplificação que a gente pode fazer é substituir aqui a velocidade do fluido em função de dimensões da câmara, em função de coisas que eu conheço do meu equipamento. Por quê? Vocês concordam que a velocidade do fluido é vazão por área?
Tá? A velocidade U com que o fluido vem escoando é vazão por área. E a área que eu me refiro aqui, pessoal, ó, voltei a pôr o esquema, é a área da seção transversal de escoamento. É H vezes B. Tá? Então, é vazão por área. E se eu voltar com isso lá na equação do tempo, né, que estava no slide anterior, a gente pode chegar nessa situação aqui de igualdade em que fica L vezes B vezes H. Outra informação interessante, ó, L vezes B vezes H é o volume da minha câmara. Tá? Também informações de projeto, que pode ser minha incógnita, pode ser o que eu sei. Nesse caso aqui, gente, de câmera, pode ser que eu conheça a câmara e quero saber que tamanho de partícula eu consigo separar nessa câmara. Ou pode ser que o problema me diga, preciso separar esse tamanho de partícula. Qual tem que ser o tamanho da câmara? O volume, a área, tá? A gente pode lidar com essas duas situações. Então, usando a equação de Stokes, que depende do diâmetro, e colocando aqui informações sobre a velocidade do fluido, dá para chegar na equação desse jeito. Que, se colocarmos o diâmetro da partícula em evidência, a gente já tem aí simplificado uma equação 4, que me diz qual é o diâmetro da partícula que fica retida na câmara. Na verdade, o diâmetro da menor partícula, lembra? Nós igualamos ao tempo de residência ao tempo de queda, né? Então, eu estou numa situação limite nessa equação. Então, aquela é a menor partícula que vai ficar. As maiores, consequentemente, ficam também. Tá? Considerando que as maiores partículas têm maiores velocidades, elas já caíram antes dessa, dentro da câmara. Por isso que esse diâmetro é o da menor partícula retida na câmara. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês na raiz quadrada, tá? Observem que é uma equação toda em raiz, às vezes quando a gente faz os cálculos de câmara, esquece de tirar a raiz, o resultado fica errado. E que apareceu aqui um V maiúsculo, não é velocidade, é o volume, e não é o volume do sólido, é o volume da câmara. Então, eu chamei de V minúsculo velocidade, V maiúsculo volume, com índice S, era o volume de sólido, e sem índice, nesse caso, é o volume da câmara. Então, a gente tem duas equações. Temos lá a equação geral da câmara de poeira, e aqui uma equação para estimar o diâmetro da menor partícula que fica retida nessa câmara. Maiores que essa também vão ficar retidas, e menores que esse diâmetro vão continuar com a corrente gasosa, não vai ser separado. Tá? É comum, assim como na foto que eu mostrei lá para vocês, que a câmara gravitacional funcione como várias câmaras, né? Se colocarmos chicanas ou telas ou algum meio de separação, é comum a gente ter esse equipamento mais eficiente, porque, olha, essa corrente aqui de entrada é uma mistura, sólido e gás. E esse sólido tem diferentes tamanhos. Então, ele passa numa velocidade e as partículas maiores ficam na primeira câmara, as partículas com diâmetro um pouco menor ficam na segunda câmara, e assim a gente pode ir refinando a separação de modo a coletar um gás na saída só com as partículas menorzinhas que não ficaram retidas, ou quem sabe livre até de partículas. Legal? É comum então o funcionamento de câmaras com chicanas. E é isso, pessoal. É só isso que a ementa nos pede, né, de câmara de poeira, que é o presente de câmara de poeira para vocês. Tem um exercicinho também proposto para essa semana, que o desafio é interpretar o enunciado e entender qual equação a gente pode usar, tá? Vocês não vão precisar partir lá da equação da partícula escoando, não. Já vamos pegar as equações simplificadas que eu apresentei aqui na aula para vocês. Legal? Por essa semana é só. Por essa semana a gente acabou o sedimentador e estudamos mais um equipamento, e a gente se vê na nossa aula ao vivo. Espero vocês!